Boa noite a todos. Fico muito feliz de estar aqui novamente no live junto com todos vocês, companheiros do Espiritismo e do Cristianismo. Primeiramente, vamos agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso pela oportunidade que nos dá de mais um ano, o que desejamos a todos um ano vindouro, um ano de paz, de amor e de muita fraternidade. E vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou para formarmos essa egrégora maravilhosa, esse campo energético entre nós, para que possamos assimilar e transmitir todas as palavras boas do Evangelho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai, Senhor, nossas ofensas, à maneira que nós perdoarmos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos, Pai, de todos os males, materiais e espirituais. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos novamente desejar a todos um bom ano novo, recebendo aquele carinho de dentro do meu coração, que eu quero transmitir para todos vocês, para que este ano seja maravilhoso, que seja bem-aventurado, que seja livre dessa pandemia que tanto nos judia e tanto nos entristece. Eu primeiramente vou falar da vivência, da minha vivência, para que vocês possam, primeiro, me conhecer melhor e, segundo, a gente entrar em reflexões para que nós possamos nos conhecer a nós mesmos um pouquinho melhor. Eu sou uma pessoa como qualquer outra, tenho emoções, tenho estados emocionais que eu irei explicar para cada um de vocês, cada item dessa emoção, cada item desse estado emotivo que tanto nos movimenta por dentro e faz com que a gente cresça. Eu fui criado no catolicismo. E o catolicismo, ele beneficia bastante o ser humano através do catecismo, que faz com que nós tenhamos ou tivéssemos um conhecimento da vida de Cristo bem aprofundada. Detalhes que, às vezes, no nosso ensinamento às crianças espíritas, esteja faltando um pouco mais de criatividade para saber detalhes da vida de Cristo que o católico aprende. Eu tive um problema na minha família quando eu era pequeno. A minha mãe é uma médium bastante forte e tal, mas como ela era católica, ela não aceitava ser médium. Então ela tinha crises nervosas muito grandes. E meu pai, que já veio na criação dele o espiritismo, porque o meu avô era um grande médium e curador na fazenda dele. Então meu pai se apegou muito à parte espiritual. O que ele fez? Meu pai comprou o Pentateuco de Allan Kardec para ele estudar e procurar, através principalmente do Livro dos Médiuns e do Livro dos Espíritos, os problemas que estavam ocasionando com a minha mãe. E foi o que muito o ajudou. Ajudou tanto ele como a minha mãe. Tanto que, a partir daí, ele controlava totalmente
a mediunidade da minha mãe, sentindo quando que ela estava pronta para receber uma entidade, para transmitir alguma coisa, e com isso me auxiliou, porque eu acompanhei meu pai nessa ida. E nós nessa época nos mudamos inclusive para Curitiba, e em Curitiba, ao invés de a gente ir em igreja católica, nós íamos nos centros espíritas, junto com meu pai. E assim eu tive a introdução no espiritismo. Eu me formei em agronomia e vim para o norte do Paraná, principalmente na cidade de Paranavaí. Lá foi onde eu conheci a minha atual esposa. E nessa época eu conheci, através da minha sogra, o paizinho, que é seu Hugo Gonçalves de Cambé, que foi, por sinal, o que fez a prece no centro espírita do meu casamento. E minha esposa é de uma família totalmente espírita. Eu participei mais ainda no espiritismo. Daí, vindo para Londrina, eu participei de cursos, participações totais nos centros espíritas, principalmente no Centro Espírita Nosso Lar, que depois passei a ser mais do Centro Espírita Meimei, onde fiz, através de uma procura da leitura de livros espíritas e tal, e me esforcei principalmente para falar em público, que é a coisa mais difícil que tem, mesmo a gente sendo espírita. E assim eu tive a minha vivência entrando no espiritismo. É óbvio que eu precisaria de muito mais conhecimento para chegar a pegar um pedacinho de um Divaldo Pereira Franco, do Rossandro, porque a gente precisa ler, ler e ler para que tenha facilidade de expressão, para que tenha facilidade de exprimir os pensamentos que vêm na cabeça da gente. Tudo bem. Então, nós vamos agora então fazer as reflexões sobre o conhecimento de si mesmo, que vai nos auxiliar a nos conhecer. Mas, para nós iniciarmos, temos que pegar o Livro dos Espíritos. E o Livro dos Espíritos, no capítulo Conhecimento de Si Mesmo, na pergunta 919, Allan Kardec questiona os espíritos e pergunta a eles: qual o meio mais prático e eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E os espíritos respondem: um sábio vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Olha que impressionante. Isso em 1857, Kardec fez essa pergunta. E essa era uma afirmação de Sócrates, que viveu nos anos 479 a 399 a.C. Então, para vocês verem que os próprios espíritos que participavam junto com Allan Kardec fazia ou levava Sócrates já como um sábio daquela época. Mas fazendo a mesma pergunta para Santo Agostinho, olha o que Santo Agostinho nos responde com sua simplicidade e amor. Que a pergunta é: qual é o meio prático e eficaz que tem um homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Então, Santo Agostinho responde
com a maior dulcidade. Ele falou: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. No fim de cada dia, interrogava minha consciência. Passava em revista o que fizera e me perguntava se tinha faltado de algum dever, se ninguém tinha nada a se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver que em mim, o que em mim necessitava de reforma. Então, para vocês verem que, a fim de iniciar um processo de mudança que precisamos fazer em nossas vidas, é essencial que encontremos maneiras de aumentar, principalmente, o nosso autoconhecimento. Se olharmos para dentro de nós, poderemos ver o nosso interior de pensamentos, sentimentos e emoções. E à medida que vemos, estaremos em processo de entendê-los. Então, além disso, nós somos capazes de reconhecer o que nos leva a nos sentirmos tristes, felizes e até mesmo espiritualizados. Usando esta técnica de avaliação, podemos começar a programar a nossa transformação interior. Por quê? Porque se nós olharmos para dentro de nós e vermos o que temos de melhorar, nós vamos verificar que emoções nós temos 6. E estados emocionais são 4, que nos darão o caminho que deveremos seguir para o conhecimento de nós mesmos e nos espiritualizar. Então, olha que interessante. Vamos começar com as 6 emoções do ser humano. Quais são elas? Primeiro, alegria. Segundo, tristeza. A terceira, raiva. A quarta, nojo. A quinta, surpresa. E a sexta, o medo. Então vamos falar uma por uma para que nós possamos nos introjetar e fazermos uma avaliação dentro de nós. Então, alegria. Alegria é um estado de satisfação extrema, sentimento de contentamento, o de prazer excessivo, a condição de satisfação da pessoa que está contente. Isso é estar alegre. Alegria é o elixir da felicidade. E sempre que seu coração sorri, sua vida fica mais bela. Então, não esqueça de deixar um sinal de alegria por onde você passar. Assim, você já marca o que é alegria em você. Vamos para a tristeza. Tristeza. A tristeza não mata, mas destrói aos poucos. Às vezes, é difícil entender o motivo da nossa tristeza, por ela não estar relacionada com o que temos, mas sim com o que nos falta. Geralmente, nós estamos tristes por alguma coisa que nos falta. Então, vamos preencher ao máximo o que nós temos para que nós não possamos sentir tristeza e dentro da capacidade de cada um. Raiva. Raiva é o que você sente, não atinge ninguém além de você mesmo. Você sente aquela boca amarga, aquela coisa ruim dentro de você. Então, ter paciência em um momento de raiva te salva de anos de arrependimento. E guardar raiva
É como você segurar um carvão em brasa, com a intenção de atirar em alguém, e você é que se queima. Então, vamos ter calma e vamos eliminar a raiva de nós. Nojo. Olha, eu nunca que imaginei que nojo fosse uma das emoções que mais atua em nós. Então, só para exemplificar, criei nojo de tanta coisa, tanta gente. Outro exemplo, falsidade é igual barata. Não tenho medo, eu tenho nojo. Então é esse nojo que está dentro de nós que nós temos que liberar e sentirmos coisas agradáveis. Ou outra também, essa sua falta de caráter me dá nojo. Então vejam que todas essas emoções estão dentro da gente, procurando extravasar. E é isso que nós precisamos saber se nós sentimos ou não, para nós nos conhecer. Então, tem um amigo chamado João Silva que nos diz o seguinte: tome nojo de tudo que não está te fazendo bem. Busque, lute. O limite é apenas uma barreira criada pela mente. Você é capaz. Olha que bacana que ele nos fala. Vamos para a quinta, que é a surpresa. Então, há sentimentos que aparecem de surpresa e do nada se transformam no centro de nossa vida. Um exemplo fácil somos nós. Eu sou uma caixinha de surpresa. Nunca sei o que encontrarei nela, mas seja o que for, será eu. Olha que interessante. E é uma coisa verdade, porque nós somos uma caixa de surpresa. E toda hora que nós abrimos, estamos lá dentro dela. Então, crie menos expectativa nas pessoas. Troque a decepção pela surpresa. Agora veja essa. A gente sonha com um monte de coisa, um monte de surpresas. E aí vem Deus e te surpreende com algo muito melhor do que você esperava. Por isso que é bom nós sentirmos que temos a vida que Deus nos deu. E cada dia que passa, Ele nos surpreende com algo melhor para nós. Medo. Medo é a sexta emoção que o ser humano tem. O medo é a confusão inicial do autoconhecimento. O medo derrota mais pessoas que qualquer outra coisa no mundo. Por quê? E nós temos medo de quê? Nós temos medo daquilo que nós ignoramos. O ignorante é aquele que não conhece sobre tal coisa. A partir do momento que se deixa de ignorar aquilo e de ter conhecimento, que você vê como que é aquela coisa que você tinha medo, e aprende sobre isso, você deixa de ter medo e evolui. Isso acontece com todas as coisas. Ah, mas eu tenho medo de andar de avião. Mas a partir do momento que você aprende sobre avião, tem conhecimento da segurança que ele te dá, que é muito mais seguro do que andar de carro, você voa de avião tranquilamente. Então, temos que controlar o medo. Ah, eu tenho medo de visagem. Ah, é? Você tem medo de fantasma? Então leia o Evangelho, leia o livro dos Espíritos, leia o livro dos Médiuns, que vai te explicar tudo, que tudo é explicável nessa natureza. E você deixa de ter medo. Tá ok? Então,
vejam as implicações físicas que essas emoções faz conosco. Por exemplo, a raiva adoece o fígado. Me perdoe, só um instantinho, por favor. Então, voltando, as emoções e as suas enfermidades. A raiva adoece o fígado. A tristeza adoece os pulmões. A angústia adoece o estômago. O estresse adoece o coração. E o medo adoece os rins. Só como exemplo, a minha esposa é medrosa que vocês não imaginam. Vocês não imaginam o problema de rim que ela tem. Pedra no rim, faz tratamento do rim, por causa principalmente do medo. Então agora vamos passar para os estados emocionais que eu comentei no início. Os estados emocionais são 4. Então, quais são eles? Satisfação. O segundo, desejo. O terceiro, frustração. O quarto, insatisfação. Vamos comentar um por um para vocês verem como está dentro da gente isso, e a gente precisa saber. Nós sabemos o que é cada um, mas nós precisamos pensar sobre eles para que nós possamos controlá-los. É ou não é? Então, satisfação. O que é satisfação? É a ação, o efeito de satisfazer-se. De ficar satisfeito com tudo que está em teu redor. É um contentamento. É o prazer resultante da realização daquilo que você espera ou daquilo que você deseja. Tudo aquilo que você está desejando está acontecendo. Então você fica satisfeito pela tua produção, pelo teu trabalho, pelo teu dia a dia. Daí vem o segundo, que é o desejo. O desejo é a emoção da recompensa recebida, da promessa cumprida, é ter atendido uma necessidade ou uma carência. Ai, eu desejo aquilo, então aquele desejo foi satisfeito. Então esse desejo é essa emoção da recompensa. Então o verdadeiro heroísmo está em transformar os desejos em realidades e as ideias em feitos. A hora que você conseguir isso, você está com uma pessoa satisfeita pelo teu desejo. Quando você quer alguma coisa, todo o universo conspira para que você realize o seu desejo. Pode ver. Tudo que eu desejei na minha vida, me esforcei, obviamente, que não adianta você simplesmente ter desejo e ficar aguardando que isso aconteça. Não, você tem que se esforçar para tal coisa e isso acontece. E o universo te auxilia nisso. A quarta coisa é a frustração. Nossa, como eu estou frustrado. É a emoção proveniente de algo não alcançado, não receber algo esperado. É a expectativa maior do que o recebido. Caramba, eu ia ser promovido e quem foi promovido foi meu amigo. Então essa frustração é enorme, que te prejudica, que te faz mal para o estômago. Porque a maior frustração do ser humano é não saber lidar com os seus fracassos. Então não deixe que suas frustrações dominem você. Lembre-se do tamanho das suas frustrações, é o tamanho de suas ambições.
Então, você vai ambicionando, vai tendo desejos para que aconteça coisas melhores. Então, a meu ver, se eu chegar na idade que eu já cheguei, de 71 anos, e ser como eu sou um cara que todos os meus desejos e ambições foram mais cumpridos do que as frustrações que me aconteceram. E se você parar para pensar sobre tua vida, veja e seja grato a Deus. Deus está sendo bom demais conosco, com você. Olha quanta coisa boa, aconteceu muito mais coisa boa para você do que coisa ruim. Mas vamos para o último, que é insatisfação. Que toda insatisfação gera uma atitude de mudança. Por quê? Ela é uma emoção, é um estado emocional tão importante para o ser humano que é onde vai provocar a mudança. É na insatisfação que você vai procurar outra coisa. É na insatisfação com a pandemia que você vai procurar outras maneiras mais seguras de você trabalhar. A insatisfação faz parte da natureza humana. Querer, consumir, nos consome. Seria mais fácil se todos quisessem ser independentes do que têm. Nós estamos insatisfeitos hoje porque nós nunca vimos ou tivemos um tipo de vida tão privada como nós estamos tendo. Eu estou tendo a oportunidade de falar com vocês sem máscara. Quando eu saio, passo mais tempo de máscara do que sem máscara. E eu fico feliz de vocês poderem me ver dessa maneira. O ser humano é um templo de insatisfação. Quando nada lhe falta, é tomado por um vazio inexplicável daquilo que lhe é como um combustível, que é o caos. Por isso que nós somos sempre insatisfeitos. E até que é bom que isso aconteça, que assim nós procuraremos um rumo para nós evoluirmos. Então, com tudo isso levantado, as emoções, que são as 6 que eu passei para vocês, e os estados emocionais, que são essas 4, chegando à noite, nós temos, depois de avaliar tudo isso, temos que ter cuidado com o que nós vamos levar para a nossa cama, junto para dormir. Pois, pensar antes de dormir em contas para pagar, problema de trabalho, estresse, ansiedade, depressão, raiva, angústia, inveja, ou qualquer pensamento ou sentimento depreciativo, não traz respostas positivas para nós. O nosso cérebro não vai pagar a conta enquanto você dorme. Então, o melhor pensamento que existe no final da noite, antes de dormir, é o da gratidão. Mesmo que as contas, o sentimento estejam batendo na porta, agradeça pelo que você tem. Isso vai lhe trazer mais coisas boas para a sua vida e eu pensando para a minha vida. O tempo muda tudo, tudo, tudo. Por isso, temos que nos preparar para as mudanças que acontecerão em nossas vidas, transformando-as em melhores. Então, para concluir essa reflexão que eu fiz junto com vocês, dos nossos estados emotivos e das nossas emoções, as noções claras sobre as conquistas interiores e as funções mentais ajudam o ser humano a se conhecer a si mesmo, a resgatar a sua própria história e rever as suas programações
e viver uma vida melhor e mais feliz. A partir daí, o ser humano deixa de ser uma mera vítima de sua história e seus comportamentos e torna-se protagonista da sua própria vida. Sejamos felizes, pois nós somos merecedores de tudo isso de bom que eu falei para vocês. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine e que possamos atravessar esse ano feliz rumo à nossa evolução, rumo ao Evangelho, levando ele como o caminho para irmos em direção ao nosso Pai Celestial. Um beijo no coração de cada um e um bom ano novo para todos. Muito obrigado.